Ele ordenou que uma mulher negra saísse da primeira classe, então percebeu que ela assinava seu contra-cheque. Um erro de julgamento baseado em aparências que mudaria completamente o curso de sua carreira. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol ainda se erguia preguiçosamente no horizonte quando Helena Cardoso atravessou as portas automáticas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O calor típico de um outono paulistano já se fazia presente, mesmo àquela hora da manhã. Vestida com um terno discreto e carregando apenas uma pequena mala de mão, a CEO e cofundadora da Orim Linhas Aéreas poderia facilmente passar por uma executiva comum entre tantas outras que circulavam pelo terminal. Essa era exatamente sua intenção. Naquele dia, Helena não viajava como a poderosa executiva que comandava uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Viajava como uma passageira qualquer, com um objetivo muito específico: avaliar, sem filtros ou preparações, como sua equipe tratava os clientes da empresa. Ao passar pelo balcão de check-in, a executiva apresentou seus documentos e recebeu seu cartão de embarque para o assento 2A, na primeira classe. A atendente não demonstrou qualquer sinal de reconhecimento, exatamente como Helena esperava. Afinal, apesar de seu cargo, ela raramente aparecia em eventos públicos ou na mídia, preferindo manter um perfil discreto, enquanto guiava os rumos da companhia. "Tenha um bom voo, senhora Cardoso", disse a atendente mecanicamente, devolvendo os documentos sem suspeitar que estava diante da pessoa que assinava seu contra-cheque todos os meses. Helena caminhou tranquilamente pelo saguão, observando cada detalhe da operação. Notou funcionários apressados, alguns sorridentes, outros visivelmente cansados. Registrou mentalmente o tempo de espera nas filas, a eficiência dos processos, a limpeza das instalações. Nada escapava ao seu olhar atento e analítico. Essa não era a primeira vez que realizava esse tipo de avaliação surpresa. Desde que fundara a Orim 5 anos atrás, Helena acreditava que a melhor forma de entender sua própria empresa era experimentá-la como cliente. Raimundo Wu, seu fiel colaborador do setor de operações, era o único que sabia dessas inspeções não anunciadas, uma precaução necessária caso algo saísse do planejado. Ao se aproximar da área de embarque, ajustou discretamente o pequeno broche da Orim em sua lapela, não um modelo exclusivo da diretoria, mas um simples, igual ao distribuído a clientes frequentes. Com o bilhete em mãos e a determinação de sempre, seguiu em direção ao portão, sem imaginar que aquela viagem rotineira se transformaria no maior teste de sua carreira e no ponto de virada para toda a companhia. Helena Cardoso seguia tranquilamente pelo corredor que levava ao portão de embarque, sua bolsa de couro pendurada no ombro enquanto verificava os últimos e-mails em seu smartphone. O Terminal Internacional de Guarulhos estava relativamente calmo naquela manhã, com apenas o burburinho habitual dos anúncios e das conversas dos passageiros preenchendo o ambiente. Foi quando Gregório Martins surgiu de repente, caminhando na direção oposta. O investidor, vestindo um terno impecável e carregando uma maleta executiva, parou abruptamente ao reconhecer Helena. Seus olhos percorreram a figura da mulher de cima a baixo, detendo-se por um instante no bilhete de primeira classe que ela segurava entre os dedos. "Acho que a fila da econômica é logo ali", disse ele com um sorriso enviesado, apontando para o lado oposto do terminal. Sua voz carregava aquele tom condescendente que ele costumava usar com pessoas que considerava inferiores. Helena manteve a postura ereta, sem demonstrar qualquer reação visível. Seus olhos encontraram os de Gregório com firmeza, mas ela optou pelo silêncio. Ao redor, alguns passageiros diminuíram o ritmo de seus passos, observando a cena com curiosidade mal disfarçada. "Senhor Martins", murmurou o agente de portão Paulo, que havia reconhecido o investidor. "Algum problema?" "Esta senhora está na fila errada", respondeu. "Estou apenas indicando o caminho correto." O agente olhou para o bilhete nas mãos de Helena, claramente desconfortável com a situação.
Seu olhar alternava entre o documento e o rosto impassível da mulher, enquanto gotas de suor começavam a formar-se em sua testa. Na verdade, a passagem dela é para a primeira classe, assento 2A, disse Paulo com voz hesitante. Deve haver algum engano, insistiu Gregório, estendendo a mão como se esperasse que Helena entregasse o bilhete para sua inspeção pessoal. A CEO da Orim Linhas Aéreas apenas ergueu levemente o queixo, ignorando o gesto do homem. O constrangimento pairava no ar como uma névoa densa, enquanto outros passageiros começavam a formar uma pequena plateia ao redor. Vou precisar verificar isso, disse Gregório, virando-se para o agente. Não me lembro de ter aprovado nenhuma política de upgrade gratuito. Paulo, cada vez mais nervoso, digitava freneticamente no terminal. O bilhete está em ordem, senhor. A passageira está autorizada a embarcar na primeira classe. Gregório lançou um último olhar de desdém para Helena antes de afastar-se, murmurando algo sobre verificar os procedimentos de emissão de passagens. O constrangimento, porém, já estava instalado, e os olhares curiosos seguiram Helena enquanto ela finalmente atravessava o portão de embarque, mantendo sua dignidade intacta. Helena Cardoso subiu os degraus da aeronave com passos firmes, ignorando os olhares que a seguiam desde o portão de embarque. O interior da primeira classe, normalmente um ambiente de tranquilidade e exclusividade, parecia eletrizado. Ela notou como os comissários trocavam olhares nervosos enquanto verificava seu bilhete para o assento 2A. Clara Antunes, a chefe de cabine, aproximou-se com um sorriso tenso. Seus olhos alternavam entre Helena e Gregório, que já havia se acomodado em seu assento e agora gesticulava discretamente na direção dela. Com licença, senhora, posso verificar seu bilhete? Perguntou Clara, estendendo a mão com uma polidez forçada. Helena entregou o documento sem contestar. Observava atentamente cada reação, cada microexpressão. Era exatamente isso que viera avaliar. Há algum problema? Questionou Helena, mantendo a voz calma. Clara examinou o bilhete por tempo demasiado, como se procurasse alguma falha. 2 outros comissários se aproximaram, formando uma pequena barreira no corredor estreito. Apenas uma verificação de rotina, respondeu a chefe de cabine, mas seu tom contradizia suas palavras. Gregório levantou-se de seu assento, ajustando o terno claro com um movimento ensaiado. Clara, acho que houve um engano com a passageira. Talvez ela devesse ser encaminhada para a classe econômica. A tripulação parecia cada vez mais desconfortável, mas ninguém ousava contradizer o investidor. Helena permanecia impassível, seu olhar firme causando visível desconforto em todos. Vou precisar chamar o comandante para resolver isso, disse Clara, fazendo um sinal para um dos comissários. Minutos depois, o capitão Roberto Rodrigues emergiu da cabine, visivelmente irritado por ser chamado antes da decolagem. Ele olhou para a situação, avaliando rapidamente o cenário. Qual é o problema aqui? Perguntou o comandante. Temos uma questão com esta passageira, explicou Gregório, enfatizando a última palavra com desdém. Parece haver confusão com seu assento. Roberto examinou o bilhete que Clara lhe entregou. Seus olhos passaram do documento para Helena, depois para Gregório. O bilhete está perfeitamente em ordem, declarou o capitão, devolvendo a Helena. Porém, hesitou ao notar a expressão de Gregório. Mas talvez possamos verificar se não houve algum erro no sistema. Helena observava tudo com atenção calculada. Cada palavra, cada gesto revelava exatamente o que ela viera investigar. A CEO mantinha-se em silêncio estratégico, permitindo que a situação se desenrolasse naturalmente. Os demais passageiros da primeira classe assistiam ao espetáculo desconfortável. Alguns fingiam não notar, outros observavam abertamente. E pelo menos 2 já haviam sacado seus smartphones para registrar a cena. O clima na cabine tornava-se cada vez mais denso. Clara parecia dividida entre seguir os protocolos e agradar Gregório. O comandante aguardava, indeciso sobre como proceder. E Helena, no centro de tudo, permanecia calma, sua presença silenciosa mais poderosa que qualquer palavra que pudesse pronunciar.
Clara Antunes respirou fundo antes de iniciar o protocolo de passageiro em assento incorreto. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o tablet de serviço, mas ela tentava manter a compostura profissional diante dos outros passageiros da primeira classe. Senhora, precisamos verificar seu bilhete novamente, disse a chefe de cabine, inclinando-se para falar mais baixo, como se isso diminuísse o constrangimento que já pairava no ar. Helena Cardoso permaneceu sentada, calma, estendendo seu cartão de embarque sem dizer uma palavra. Deve haver algum engano no sistema, Clara insistiu, após verificar o documento. Ela lançou um olhar nervoso para Gregório, que observava a cena com braços cruzados e um sorriso de satisfação no canto dos lábios. O capitão Roberto Rodrigues foi chamado à cabine. Ele chegou ajustando o cap, visivelmente incomodado por ter que lidar com aquela situação, minutos antes da decolagem. "Qual é o problema aqui?" perguntou o comandante. "Esta senhora está no assento 2A, mas acreditamos que houve um erro no sistema", explicou Clara, escolhendo cuidadosamente as palavras enquanto passageiros ao redor começavam a prestar atenção na conversa. Helena permanecia em silêncio, seus olhos fixos nos funcionários que a questionavam. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma determinação inabalável que deixava todos desconfortáveis. "Temos um voo lotado hoje e precisamos garantir que todos estejam nos lugares corretos", continuou o capitão, repetindo o protocolo que havia memorizado anos atrás. Um jovem executivo no assento ao lado discretamente apontou seu smartphone para a cena. Não era o único. Pelo menos 3 outros passageiros gravavam o incidente, alguns com expressões de indignação, outros com curiosidade mórbida. "Talvez a senhora prefira acompanhar nossa comissária Melina até a classe econômica." "Tenho certeza que encontraremos uma solução adequada", sugeriu Clara enquanto a comissária recém-contratada se aproximava hesitante, claramente desconfortável com a situação. Melina Vasques lançou um olhar de dúvida para sua superior, mas não ousou questionar as ordens. Seus olhos, porém, registravam cada detalhe daquele momento constrangedor. "Insisto que verifiquem novamente", disse Helena finalmente, sua voz calma contrastando com a tensão do ambiente. "O assento 2A é exatamente onde devo estar." Gregório levantou-se impaciente. "Por favor, não atrasem nosso voo por isso. Se ela não consegue entender que este não é seu lugar, peçam à segurança do aeroporto que intervenha." O constrangimento atingiu seu ápice quando um passageiro idoso comentou alto o suficiente para todos ouvirem: "Nunca vi tratarem alguém assim nesta companhia antes." Clara engoliu em seco, dividida entre seguir ordens e a crescente sensação de que algo estava profundamente errado naquela situação. Helena Cardoso não emitiu um único som. Sentada ereta no assento 2A, ela observava a agitação ao seu redor com a tranquilidade de quem conhece seu valor. Enquanto Clara Antunes gesticulava nervosamente e o capitão Roberto se aproximava com passos hesitantes, a CEO da Aurim mantinha as mãos cruzadas sobre o colo, expirando compassadamente. A força silenciosa que emanava dela parecia desestabilizar ainda mais a tripulação. Clara olhava repetidamente para Gregório, como se buscasse aprovação para suas ações, enquanto sussurrava algo para Melina Vasques, que permanecia visivelmente desconfortável com a situação. "A senhora precisa entender que temos procedimentos", insistiu o comandante, segurando um tablet com a lista de passageiros. "Este assento está reservado para..." Helena apenas ergueu levemente o queixo, seus olhos fixos nos do capitão, que deixou a frase morrer no ar. Havia uma dignidade em seu silêncio que falava mais alto que qualquer protesto. Alguns passageiros, já acomodados na primeira classe, começaram a se agitar, divididos entre curiosidade e constrangimento. "Talvez possamos verificar novamente sua documentação", sugeriu Clara, estendendo a mão trêmula. A executiva simplesmente abriu a bolsa de couro e retirou seu passaporte e cartão de embarque, entregando-os sem pressa. Seus movimentos eram calculados, como se cada gesto fizesse parte de uma coreografia ensaiada. O que ninguém ali suspeitava era que aquela mulher que tratavam com desconfiança assinava todos os contra-cheques da companhia.
Gregório Martins, do outro lado do corredor, observava a cena com um sorriso de superioridade. O investidor, que 6 meses antes havia aportado capital significativo na Oren, parecia satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, completamente alheio ao fato de que estava diante de sua superior direta. Um passageiro mais ao fundo sacou discretamente seu smartphone e começou a filmar. Helena notou o movimento pelo canto do olho, mas não se importou. Cada segundo daquele constrangimento seria valioso mais tarde. Melina, a comissária novata, percebeu algo diferente no comportamento da passageira. Não era a reação típica de alguém injustiçado. Havia ali uma confiança quase sobrenatural, uma calma que só poderia vir de quem conhecia o desfecho da história. "Está tudo em ordem?" perguntou outro passageiro, rompendo o silêncio tenso que se instalara na cabine. Helena finalmente permitiu que um leve sorriso surgisse em seus lábios. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Em breve, todos naquela aeronave descobririam quem realmente era a mulher negra que tentavam remover da primeira classe. E quando esse momento chegasse, nada mais seria como antes na Orin Linhas Aéreas. Helena Cardoso manteve-se impassível diante da humilhação. Enquanto Clara Antunes e Gregório Martins discutiam sobre sua remoção da primeira classe, a CEO da Orin Linhas Aéreas deslizou discretamente a mão para dentro da bolsa. Sem demonstrar qualquer alteração em sua expressão serena, desbloqueou seu smartphone com a digital e acessou um aplicativo que apenas 3 pessoas em toda a empresa tinham autorização para utilizar. O sistema de override executivo era uma ferramenta criada para situações de emergência, permitindo que a alta liderança interviesse diretamente nas operações. Com poucos toques na tela, Helena acionou o protocolo de segurança nível 1, algo que jamais havia feito desde a fundação da companhia. "Não precisa se preocupar, Sr. Martins. Tudo será esclarecido em breve", ela disse calmamente, guardando o dispositivo. 3 minutos depois, o rádio do capitão Roberto Rodrigues emitiu um alerta prioritário. O comandante, que havia sido chamado à primeira classe para intermediar a situação, olhou confuso para o aparelho. A mensagem era clara e alarmante. "Protocolo presidencial ativado. Suspender decolagem imediatamente. Iniciar procedimento interno 752. O sangue fugiu do rosto do piloto. O código 752 significava uma auditoria de emergência por determinação direta da presidência, algo que só acontecia em casos extremos. "Senhores, precisamos suspender temporariamente o embarque", anunciou o comandante, evitando olhar diretamente para Helena. "Temos um procedimento interno a seguir." Clara, percebendo a gravidade na voz do superior, franziu a testa. "Algum problema técnico, capitão?" "Não exatamente", respondeu Roberto, engolindo em seco. "Acabei de receber uma ordem direta da sede administrativa." Gregório, irritado com a interrupção, cruzou os braços. "Isso é ridículo. Temos um horário a cumprir." Foi nesse momento que Melina Vasquez, a comissária recém-contratada, notou algo estranho. A passageira que estava sendo questionada não demonstrava surpresa alguma com a suspensão do voo. Na verdade, havia um leve sorriso em seus lábios. O smartphone de Roberto vibrou novamente. Ao verificar a tela, seu rosto empalideceu ainda mais. Era uma notificação do sistema interno com uma foto anexada. Helena Cardoso, CEO e cofundadora da Orin Linhas Aéreas, estava a bordo. "Senhor Martins", disse o comandante com a voz trêmula, "acredito que temos um mal-entendido aqui." Helena permaneceu em silêncio, observando enquanto a realização se espalhava pelos rostos da tripulação. Raimundo Vu já estaria a caminho com a equipe de operações para iniciar a auditoria. Não era assim que ela planejara sua avaliação surpresa, mas talvez fosse exatamente o que a empresa precisava para enfrentar seus problemas mais profundos. A aeronave da Orin Linhas Aéreas permanecia imóvel na pista de Guarulhos, criando um silêncio tenso que parecia engolir todo o ambiente. Pelo sistema de comunicação interna, o capitão Roberto Rodrigues anunciou que o voo estava temporariamente suspenso por questões operacionais urgentes, evitando mencionar o real motivo. Funcionários de diferentes setores da companhia aérea
começaram a chegar apressadamente, com expressões de preocupação estampadas em seus rostos. Clara Antunes sentiu um nó formar-se em seu estômago enquanto observava a movimentação incomum. A chefe de cabine finalmente começou a compreender a gravidade do que havia acontecido. Seus olhos encontraram os de Helena, que permanecia sentada com uma dignidade inabalável. Naquele momento, algo na postura da passageira fez Clara questionar suas próprias ações. "Isso é completamente desnecessário", protestou Gregório Martins, levantando-se de seu assento. "Estou apenas seguindo os protocolos de segurança da companhia. Qualquer um faria o mesmo." Suas justificativas soavam vazias no ambiente pressurizado da cabine. O investidor passou a mão pelo cabelo, visivelmente desconfortável com a situação que ele mesmo havia criado. Alguns passageiros trocavam olhares de reprovação, enquanto outros discretamente registravam o desenrolar dos acontecimentos em seus dispositivos. Raimundo U entrou na aeronave acompanhado de 2 representantes do departamento jurídico. O funcionário do setor de operações caminhou diretamente até Helena, inclinando-se respeitosamente. "Senhora Cardoso, lamento profundamente pelo ocorrido", disse ele em voz baixa, mas audível o suficiente para que os passageiros próximos escutassem. O rosto de Gregório empalideceu instantaneamente ao ouvir o sobrenome. Seus olhos arregalaram-se em reconhecimento tardio. A mulher que ele havia tentado remover da primeira classe era, na verdade, a CEO e cofundadora da empresa na qual havia investido milhões. Melina Vasques, a comissária recém-contratada, observava tudo com atenção, mantendo-se discretamente afastada enquanto continuava a registrar mentalmente cada detalhe. Ela notou como Clara agora parecia diminuída, a confiança anterior completamente evaporada. "Todos os envolvidos serão ouvidos individualmente", anunciou Raimundo com firmeza. "Por favor, permaneçam a bordo enquanto resolvemos esta situação." O desconforto era palpável. Passageiros cochichavam entre si, funcionários trocavam olhares nervosos e Gregório tentava desesperadamente formular alguma explicação que pudesse salvá-lo do abismo profissional que se abria sob seus pés. Mas como Helena sabia desde o início, era tarde demais. O dano estava feito, e as consequências apenas começavam a se desenrolar naquele aeroporto brasileiro. Enquanto a aeronave permanecia imobilizada no pátio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Marcos Pereira, um jovem estudante de jornalismo sentado na área de embarque, não hesitou em compartilhar o que havia acabado de testemunhar. Com dedos ágeis, ele publicou o vídeo da abordagem preconceituosa contra Helena Cardoso em sua conta com mais de 10.000 seguidores. "Absurdo que acabei de ver na Orin. Mulher negra sendo retirada da primeira classe sem motivo aparente", escreveu na legenda. Em menos de 20 minutos, o vídeo já acumulava milhares de compartilhamentos. O algoritmo das redes sociais fez seu trabalho, e logo as imagens se espalharam como fogo em palha seca. A gravação mostrava claramente o momento em que Gregório confrontava Helena, seguido pela hesitação da tripulação e a dignidade silenciosa com que a executiva enfrentava a situação. Comentários indignados se multiplicavam sob o post. "Racismo explícito. Boicote a Orin. Quem ela pensa que é para tratar assim uma passageira?" O departamento de comunicação da companhia aérea foi pego de surpresa. Em menos de 3 horas, o nome da Orin dominava os trending topics nacionais, com a hashtag Racismo nas Alturas liderando as menções. Jornalistas começaram a ligar para a assessoria de imprensa, exigindo posicionamento oficial sobre o ocorrido. No terminal, outros passageiros que aguardavam seus voos comentavam sobre o incidente, alguns mostrando o vídeo em seus dispositivos móveis para quem ainda não tinha visto. A indignação crescia proporcionalmente ao número de visualizações. "É inacreditável que em pleno século XXI ainda vejamos esse tipo de comportamento", comentou uma senhora que aguardava seu embarque para o Rio de Janeiro. O burburinho se espalhou pelos corredores do aeroporto, com funcionários de outras companhias aéreas assistindo discretamente às imagens. Na sede administrativa da Orin, o telefone não parava de tocar. Raimundo U
do setor de operações, foi um dos primeiros a receber a notificação automática sobre a menção massiva da empresa nas redes. Ele imediatamente entrou em contato com a equipe de gerenciamento de crise, sabendo que a situação exigiria uma resposta rápida e contundente. Enquanto isso, dentro da aeronave, Clara Antunes recebia pelo dispositivo corporativo as primeiras notificações sobre a repercussão do caso. A chefe de cabine empalideceu ao perceber a dimensão do problema que havia ajudado a criar. O capitão Rodrigues, igualmente apreensivo, tentava manter a calma enquanto aguardava instruções. Helena permanecia serena em seu assento, observando a movimentação da tripulação. Ela sabia que aquele momento, doloroso como era, representava uma oportunidade única para expor e combater práticas discriminatórias que muitos passageiros enfrentavam, silenciosamente todos os dias. A pressão por respostas só aumentaria nas próximas horas, e a companhia aérea precisaria enfrentar suas próprias contradições. Nos dias seguintes ao incidente, Helena Cardoso não se contentou apenas com as repercussões do episódio no voo. A executiva convocou uma reunião de emergência em sua sala na sede administrativa da Orin Linhas Aéreas, no Centro Empresarial de São Paulo. Raimundo Vu, seu braço direito no setor de operações, foi o primeiro a chegar. Precisamos entender se o que aconteceu comigo é um caso isolado ou um padrão na empresa, disse ela enquanto mostrava ao colaborador as mensagens que inundavam seu dispositivo desde que o vídeo se tornara viral. Raimundo assentiu, compreendendo imediatamente a gravidade da situação. Posso organizar avaliações surpresa em todas as rotas principais, sem que as tripulações saibam que estão sendo observadas. A CEO aprovou o plano com um gesto silencioso. Nos 3 dias seguintes, uma equipe seleta de 10 funcionários de confiança foi designada para embarcar em diferentes voos domésticos e internacionais da companhia. Cada avaliador recebeu um roteiro específico. Alguns se apresentariam como executivos, outros como turistas e alguns interpretariam passageiros com necessidades especiais. O clima na empresa mudou drasticamente. Rumores sobre demissões em massa circulavam pelos corredores. Comissários e pilotos trocavam olhares apreensivos a cada novo embarque, suspeitando que qualquer passageiro poderia ser um auditor disfarçado. Em um dos voos entre São Paulo e Salvador, uma avaliadora negra foi tratada com excessiva formalidade pela tripulação, evidenciando o medo que se instalara. Estão sendo artificialmente cordiais, anotou ela em seu relatório. Enquanto os dados eram coletados, Helena permanecia em seu escritório, analisando cada detalhe dos relatórios que chegavam. Raimundo entrava e saía constantemente, trazendo novas informações e coordenando a logística das avaliações. Os números não mentem, comentou o gerente de operações ao apresentar os primeiros resultados. Identificamos padrões preocupantes no tratamento de passageiros negros e nordestinos, especialmente nas classes executivas. A tensão se espalhou também para o setor administrativo. Funcionários revisavam antigos treinamentos sobre diversidade, temendo serem os próximos a aparecer em algum vídeo comprometedor. Na sala de descanso dos comissários, o nome de Clara Antunes era mencionado em tom de alerta, um exemplo do que não fazer. Helena sabia que estava mexendo em uma estrutura profundamente enraizada. Ao final da semana, tinha em mãos um dossiê completo sobre o comportamento de suas equipes. As avaliações surpresa revelaram não apenas falhas individuais, mas problemas sistêmicos que exigiriam mudanças estruturais. Prepare uma reunião com o conselho para segunda-feira, instruiu ela a sua assistente, e mantenha tudo em sigilo absoluto até lá. A sala de reuniões no 40º andar da sede administrativa da Orin Linhas Aéreas fervilhava com vozes tensas. Helena Cardoso sentou-se à cabeceira da mesa oval, encarando 7 rostos visivelmente desconfortáveis. O conselho administrativo havia sido convocado em caráter emergencial após o vídeo do incidente viralizar nas redes sociais. Com todo respeito, Helena, essa abordagem de CEO incógnita foi irresponsável, disparou Eduardo Mendes, o mais antigo dos conselheiros. As ações da Orin despencaram 12% desde ontem. Precisamos de uma resposta imediata para acalmar o mercado.
A executiva permaneceu impassível, seus dedos tamborilando suavemente sobre a pasta de documentos à sua frente. Aqueles homens, representantes da velha guarda empresarial brasileira, jamais entenderiam completamente o que ela havia vivenciado. O que Eduardo quer dizer, interveio Marcela Duarte, única mulher além de Helena no conselho, é que poderíamos ter implementado mudanças sem expor a empresa desta forma. Helena finalmente se pronunciou. Senhores, eu não planejei ser discriminada. Estava realizando uma avaliação de qualidade, procedimento previsto em nosso manual operacional. Mas por que não se identificou imediatamente? Questionou Ricardo Peixoto, acionista minoritário. Bastava mostrar seu crachá e evitaríamos esse escândalo. A CEO respirou fundo. E perder a oportunidade de ver como nossos funcionários realmente tratam passageiros negros quando acham que ninguém importante está olhando. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Os conselheiros trocaram olhares apreensivos. Precisamos de uma nota oficial, uma campanha de marketing, talvez demitir alguns funcionários para mostrar seriedade, sugeriu Eduardo, consultando seu dispositivo. Mudanças cosméticas não resolverão o problema estrutural. Não estamos lidando apenas com um incidente isolado, mas com falhas sistêmicas em nossa cultura organizacional. Ela deslizou uma pasta para cada conselheiro. Aqui está meu plano de ação. Não inclui apenas treinamento de diversidade, mas uma completa reformulação de nossos processos de recrutamento, promoção e atendimento. Ricardo folheou o documento com expressão cética. Isso custará milhões. E quanto custará a nossa extinção se continuarmos ignorando o problema? Questionou Helena. A Orin não será apenas mais uma empresa que pede desculpas vazias e segue com o mesmo comportamento. O conselho debateu por mais 2 horas. Alguns defendiam soluções rápidas para conter a crise imediata, enquanto outros começavam a compreender a profundidade do problema. Ao final, Helena permaneceu firme. Não aceitaria medidas superficiais. O episódio havia exposto não apenas o comportamento de Gregório Martins ou Clara Antunes, mas uma falha sistêmica que precisava ser corrigida pela raiz. Senhores, não estou pedindo permissão, concluiu a executiva, levantando-se. Estou informando como vamos proceder. A verdadeira transformação começa agora. Clara Antunes não conseguia dormir há 3 noites. A imagem de Helena Cardoso, sentada calmamente na primeira classe, enquanto ela própria participava daquele constrangimento público, não saía de sua mente. A chefe de cabine revirava-se na cama de seu pequeno apartamento na zona norte de São Paulo, torturada pelo remorso. Na manhã seguinte, Clara decidiu revisar seu histórico profissional na Orin Linhas Aéreas. Acessou o sistema de treinamentos da empresa e descobriu algo que a deixou ainda mais devastada. Havia reprovado, 2 anos antes, em um programa de conscientização sobre diversidade e inclusão. O detalhe mais doloroso era que o treinamento havia sido pessoalmente desenvolvido por Helena, como parte de sua visão para a companhia. Como eu pude ser tão cega? Murmurou para si mesma, enquanto encarava a tela do dispositivo. O relatório de avaliação apontava claramente suas deficiências. Demonstra resistência a questionar vieses inconscientes e tende a priorizar procedimentos sobre empatia em situações de conflito. A comissária veterana relembrou como havia considerado o treinamento uma perda de tempo e algo politicamente correto demais. Agora, aquelas palavras voltavam para assombrá-la. O Departamento de Recursos Humanos havia recomendado que refizesse o módulo, mas ela sempre encontrava desculpas para adiar. No dia seguinte, Clara solicitou uma reunião com sua supervisora direta. Com voz trêmula, admitiu suas falhas e pediu uma chance de corrigir seu caminho profissional. Para sua surpresa, recebeu uma resposta que não esperava. Uma indicação para participar de um programa intensivo de reeducação sobre relações raciais, ministrado por uma universidade parceira da Orin. Não estou buscando apenas salvar meu emprego, explicou Clara durante a primeira aula do curso. Preciso entender como permitir que meus preconceitos guiassem minhas ações. Nas semanas seguintes, a funcionária mergulhou em leituras e discussões que nunca havia considerado importantes.
descobriu que seu comportamento no voo não foi um incidente isolado, mas parte de um padrão mais amplo que ela carregava inconscientemente. O momento mais difícil veio quando precisou assistir ao vídeo viral do incidente como parte do estudo de caso. Ver-se na tela ao lado de Gregório Martins, tratando Helena daquela forma, fez com que lágrimas escorressem por seu rosto. O preconceito é como um vírus silencioso, disse sua mentora no programa. Reconhecê-lo é apenas o primeiro passo de uma longa jornada de cura. Clara sabia que reconstruir sua reputação seria um processo lento, mas estava determinada. Não era apenas por seu emprego na companhia aérea, mas por algo muito mais profundo, a pessoa que ela queria ser dali para frente. Melina Vasques apertou o botão de gravação em seu celular discretamente, mantendo o aparelho no bolso do uniforme azul marinho da Orim Linhas Aéreas. Sendo a comissária mais nova da equipe, com apenas 3 meses de empresa, ela observava a cena com um nó na garganta. A forma como Helena Cardoso estava sendo tratada era claramente injusta, mas intervir significaria arriscar o emprego pelo qual tanto havia lutado. A jovem comissária sentiu suor frio escorrer por suas costas, enquanto Clara Antunes, sua superior direta, conduzia o protocolo para retirar a passageira da primeira classe. Melina percebeu o olhar firme e sereno de Helena, tão diferente da postura arrogante de Gregório Martins. Havia algo na dignidade daquela mulher que a impressionava profundamente. Devo falar algo ou continuar gravando? Pensou, enquanto fingia organizar os assentos vazios. Seu coração batia acelerado. Não era apenas medo de perder o emprego, mas também de enfrentar Clara e o capitão Rodrigues, figuras de autoridade que ela havia aprendido a respeitar durante seu treinamento. Quando o voo foi suspenso e o procedimento interno iniciado, Melina continuou registrando tudo. Nos dias seguintes, a comissária revisou as gravações em seu apartamento pequeno na zona leste de São Paulo. O registro incluía não apenas o incidente principal, mas comentários posteriores da tripulação, revelando preconceitos que muitos nem percebiam expressar. A jovem criou uma pasta criptografada em seu dispositivo, organizando meticulosamente cada evidência. Sua formação em Direito, curso que havia trancado para seguir a carreira na aviação, agora se mostrava útil. Ela sabia exatamente quais elementos seriam relevantes para uma possível investigação. 2 semanas após o incidente, quando a auditoria interna foi anunciada, Melina enfrentou seu maior dilema. Entregar as gravações significaria expor colegas, incluindo Clara, que apesar de tudo havia sido gentil durante seu período de adaptação. Por outro lado, permanecer em silêncio seria compactuar com a injustiça que testemunhara. Após uma noite de insônia, a comissária enviou anonimamente o material para o departamento responsável pela investigação. O que ela não esperava era que Raimundo Wu, do setor de operações, a procuraria pessoalmente dias depois. Suas gravações são fundamentais, disse ele em voz baixa durante o intervalo entre voos. Helena Cardoso quer agradecer sua coragem. Melina sentiu um misto de alívio e apreensão. Suas evidências haviam chegado até a CEO da companhia, tornando-se peças centrais na transformação que estava por vir. A comissária, que temia perder tudo por se posicionar, descobriu que seu ato silencioso de resistência seria, na verdade, o catalisador de uma mudança muito maior do que poderia imaginar. Enquanto a crise se desenrolava, a auditoria interna da Orim revelou um detalhe que ninguém havia mencionado. Gregório Martins tornara-se investidor da companhia apenas 6 meses antes do incidente. O homem que tão arrogantemente tentara expulsar Helena do assento da primeira classe era, ironicamente, seu subordinado direto. O departamento jurídico da empresa desenterrou os contratos assinados pelo próprio Gregório, onde constava claramente que a CEO mantinha a autoridade máxima sobre todas as operações, inclusive aquelas financiadas por novos investidores. A descoberta caiu como uma bomba nos corredores da sede administrativa em São Paulo. Acuado, o investidor tentou controlar os danos, contratou uma assessoria de imprensa e concedeu entrevistas exclusivas a veículos de comunicação amigáveis. Foi um mal-entendido, declarava, enquanto sua equipe trabalhava para construir uma narrativa que o colocasse como vítima de um teste de caráter, elaborado pela própria Helena.
Sua assistente observava tudo com crescente desconforto. Havia presenciado inúmeras situações semelhantes, nos poucos meses trabalhando para ele, mas nunca com consequências tão graves. Durante uma reunião particularmente tensa, ela notou como Gregório falava sobre mulheres em posição de liderança, referindo-se a elas como agressivas ou difíceis. A imprensa não mordeu a isca. Jornalistas investigativos descobriram outros episódios envolvendo o comportamento do empresário. Ex-funcionárias de suas empresas anteriores começaram a relatar situações de assédio e discriminação, ampliando ainda mais a crise. Nas redes sociais, o vídeo do incidente no avião ganhava novas legendas. Homem tenta expulsar sua própria chefe da primeira classe. Os memes se multiplicavam e o rosto de Gregório tornou-se símbolo de arrogância privilegiada. Na sede da Orin, Raimundo Wu coordenava a equipe que revisava todos os protocolos de segurança. Ele encontrou registros mostrando que Gregório havia recebido o memorando sobre possíveis visitas incógnitas da diretoria nos voos. Mas aparentemente o investidor o ignorara completamente. O conselho administrativo da companhia aérea reuniu-se em caráter emergencial. Alguns membros, amigos pessoais de Gregório, tentaram minimizar o ocorrido, mas a maioria reconheceu a gravidade da situação. O valor das ações da empresa oscilava perigosamente e a reputação construída ao longo de anos estava em risco. Helena permanecia em silêncio estratégico, observando como cada peça se movia no tabuleiro. Ela sabia que o constrangimento público de Gregório era apenas o começo de uma transformação muito maior que planejava para a indústria da aviação brasileira. A equipe de auditoria interna da ORI trabalhou incansavelmente por 3 dias consecutivos. Quando finalmente apresentaram suas descobertas, Helena Cardoso observou atentamente os relatórios em sua mesa. Uma falha grave havia sido identificada. O sistema de segurança da companhia aérea tinha marcado sua própria compra de passagem como transação suspeita. O algoritmo foi programado para sinalizar padrões incomuns de compra, explicou Raimundo Wu, apontando para os dados na tela. Quando a senhora adquiriu o bilhete sem utilizar seus benefícios executivos e pagou como cliente comum, o sistema interpretou como comportamento anômalo. A CEO folheou o documento técnico com expressão pensativa. O mais perturbador não era apenas o erro do sistema, mas os parâmetros que o alimentavam. O algoritmo havia sido calibrado para considerar suspeitas compras de passagens de primeira classe feitas por pessoas com determinados perfis demográficos. Isso é preconceito codificado em linhas de programação, murmurou Helena, passando os dedos sobre as estatísticas. O relatório mostrava que passageiros negros tinham 5 vezes mais chances de serem sinalizados pelo sistema quando adquiriam bilhetes para classes executivas. Raimundo concordou, visivelmente constrangido. Descobrimos que o algoritmo foi implementado há 2 anos, antes da sua chegada à presidência. Ele aprende com padrões históricos de compra, reproduzindo vieses já existentes no mercado. A falha técnica havia contribuído diretamente para o tratamento discriminatório que ela sofreu. Quando Helena embarcou, a tripulação já estava predisposta a questionar sua presença na primeira classe, devido ao alerta gerado pelo sistema. Quero saber quem aprovou esses parâmetros, exigiu a executiva, sua voz calma contrastando com a gravidade da situação. O técnico hesitou antes de responder. Foi um projeto aprovado pelo antigo conselho, incluindo Gregório Martins. Ele presidia o comitê de tecnologia na época. Aquela revelação adicionava uma nova camada ao incidente. O preconceito não estava apenas nas atitudes individuais, mas havia sido institucionalizado em sistemas supostamente neutros e objetivos. Helena levantou-se e caminhou até a janela de seu escritório, observando os aviões da Orin na pista de Guarulhos. Não é apenas uma questão de treinar pessoas, refletiu. Precisamos auditar cada linha de código, cada processo automatizado. Ela se virou para Raimundo com determinação renovada. Quero uma equipe dedicada a revisar todos os algoritmos da empresa. Contrate especialistas em ética computacional e diversidade tecnológica.
O preconceito havia encontrado um esconderijo sofisticado dentro da própria tecnologia, que deveria servir a todos igualmente. Para Helena, estava claro que a transformação precisaria ser ainda mais profunda do que imaginava inicialmente. Durante a investigação interna, o capitão Roberto Rodrigues foi convocado para uma reunião na sede administrativa da Orin Linhas Aéreas. Com um uniforme impecável, mas com olheiras profundas, ele entrou na sala de conferências onde 3 membros do comitê de ética o aguardavam. A pressão dos últimos dias havia transformado o comandante experiente em uma sombra de si mesmo. "Capitão, encontramos isto no sistema", disse a diretora de compliance, deslizando um tablet pela mesa. Na tela, um memorando interno datado de 3 dias antes do incidente. O documento enviado diretamente do escritório da presidência alertava sobre possíveis auditorias surpresa em voos selecionados. O rosto do comandante empalideceu. "Eu recebi sim." O comunicado havia sido enviado para todos os comandantes da frota, com instruções claras para repassar a informação às equipes. Roberto nunca o fez. O que parecia apenas um descuido individual revelou-se uma falha sistêmica na comunicação da companhia. "Senhor Rodrigues, o senhor compreende que sua negligência não é apenas sobre um memo ignorado", explicou Roberto durante seu depoimento final. "É sobre como normalizamos certas práticas. Priorizamos turbinas e combustível, mas esquecemos que transportamos pessoas." O relatório final destacou como a falha do comandante agravou drasticamente a situação da tripulação. Clara Antunes e Melina Vasques poderiam ter sido alertadas sobre a possibilidade de executivos viajando incógnitos. Gregório Martins poderia ter sido contido antes de criar o constrangimento público. Helena, ao receber o relatório completo, sublinhou aquela seção específica. Para ela, o memo ignorado não era apenas um detalhe burocrático. Era o símbolo perfeito de como o preconceito prospera quando protocolos de respeito são tratados como secundários em qualquer organização. Mariana Costa, assistente executiva de Gregório Martins há 3 anos, observava seu chefe com um misto de desapontamento e raiva contida. Pela 10ª vez naquela manhã, ele gritava ao telefone tentando controlar os danos à sua reputação. Depois de testemunhar o comportamento dele no voo e acompanhar a repercussão do caso, ela não conseguia mais ignorar o que sempre soube. Trabalhava para alguém cujos valores eram incompatíveis com os seus. "Preciso que você agende uma coletiva de imprensa para amanhã. Vou dar minha versão antes que aquela mulher destrua minha carreira", ordenou o investidor. Batendo o dispositivo na mesa, Mariana respirou fundo e colocou sobre a mesa uma pasta com sua carta de demissão. Gregório sequer olhou o documento. "Não tenho tempo para burocracias agora. Resolva isso depois", disse ele, gesticulando para que ela saísse. Naquela noite, após horas refletindo em seu apartamento, a assistente tomou uma decisão que mudaria o rumo da crise. Ela acessou seu computador pessoal e redigiu um e-mail detalhado para o departamento de comunicação da Orin. No texto, compartilhou informações sobre como Gregório costumava tratar funcionários, especialmente mulheres negras, e incluiu registros de comentários preconceituosos que ele havia feito em reuniões internas. "Estou disposta a colaborar, mas preciso permanecer anônima", escreveu no final da mensagem. Na manhã seguinte, Mariana foi contatada por Júlia Mendes, diretora de comunicação da Orin. Em uma cafeteria discreta no centro de São Paulo, longe dos olhares curiosos, a assistente entregou um pendrive contendo gravações de áudio de reuniões privadas e cópias de e-mails trocados entre Gregório e outros investidores. "Helena Cardoso precisa saber disso", afirmou Júlia, analisando o material. 2 horas depois, em uma sala reservada na sede administrativa da companhia aérea, Helena recebia o dossiê completo. Os documentos revelavam não apenas o caráter de Gregório, mas também falhas sistêmicas na cultura organizacional que permitiam comportamentos como o dele. "Isso é exatamente o que precisávamos", disse a CEO, folheando os papéis. "Não queremos apenas resolver este caso específico,
mas transformar toda a estrutura. Com as informações fornecidas pela assistente, a equipe de comunicação da Orin desenvolveu uma estratégia que ia além do pedido de desculpas convencional. Helena insistiu em mudanças estruturais, novos treinamentos obrigatórios, revisão de algoritmos de segurança e criação de canais de denúncia eficientes. Enquanto isso, Mariana continuava trabalhando para Gregório, agora como informante valiosa. Cada novo desabafo raivoso do chefe, cada tentativa desesperada de manipular a narrativa, tudo era cuidadosamente documentado e compartilhado com a equipe de Helena. A revolução silenciosa tinha começado e partira de quem menos se esperava. O vídeo do incidente com Helena Cardoso se espalhou como fogo em palha seca pelas redes sociais. Em menos de 48 horas, a hashtag #Acento2A tornou-se o assunto mais comentado no Brasil, com milhares de pessoas compartilhando suas próprias experiências de discriminação em companhias aéreas e outros espaços corporativos. Uma jovem advogada de Salvador relatou ter sido questionada 3 vezes sobre seu bilhete de classe executiva. Um professor universitário de Recife descreveu como funcionários o seguiram discretamente pelo duty free, presumindo que poderia furtar produtos. Uma médica de Belo Horizonte contou como foi confundida com a funcionária da limpeza em um congresso onde era palestrante principal. O movimento veio força quando celebridades e influenciadores começaram a compartilhar o símbolo do acento 2A em suas publicações. Artistas cancelaram contratos publicitários com empresas que não possuíam políticas claras contra a discriminação. A pressão sobre a Orin crescia a cada hora. Em São Paulo, manifestantes se reuniram no Terminal 3 de Guarulhos, exibindo cartazes com a frase "Quem assina seu contra-cheque?", em referência direta ao caso de Helena. No Rio de Janeiro, um flash mob silencioso ocupou o saguão principal do aeroporto Santos Dumont, com participantes usando etiquetas de bagagem com o número 2A. Raimundo Vu, do setor de operações, apresentou a Helena um relatório detalhado sobre o impacto nas redes sociais. "Nunca vi algo assim em 20 anos de aviação", comentou ele, mostrando os números crescentes de denúncias que chegavam ao canal de ouvidoria da empresa. O movimento ultrapassou o setor aéreo. Empresas de diversos segmentos começaram a revisar urgentemente seus protocolos de atendimento. Universidades incluíram o caso em disciplinas de ética empresarial. Grupos de discussão sobre racismo estrutural no ambiente corporativo multiplicaram-se pelo país. Clara Antunes, ainda afastada de suas funções, acompanhava tudo pela televisão em seu apartamento. A chefe de cabine sentia o peso de ter se tornado involuntariamente um símbolo do que não fazer. Ela enviou uma mensagem para Melina Vasques. "Como pude ser tão cega por tanto tempo?" O Conselho Administrativo da Orin convocou uma reunião extraordinária. Os números mostravam queda nas reservas e cancelamentos em massa. A crise exigia mais que notas oficiais. Demandava uma transformação profunda que começava a se desenhar nos bastidores da companhia. Enquanto isso, Helena observava silenciosamente o movimento que havia criado. Não por design, mas por simplesmente existir em um espaço que alguns consideravam não ser seu por direito. O assento 2A havia se tornado muito mais que um lugar em uma aeronave. Era agora um símbolo de resistência. A coletiva de imprensa foi marcada para as 10 da manhã no auditório principal da sede administrativa da Orin Linhas Aéreas. Jornalistas de todo o Brasil se aglomeravam, esperando que Helena Cardoso aparecesse para explicar o escândalo que havia tomado as redes sociais. Porém, quem subiu ao palco foi Raimundo U, diretor de operações, acompanhado pelo conselho administrativo da empresa. A Orin Linhas Aéreas reconhece oficialmente o erro inaceitável cometido contra nossa própria CEO e fundadora, declarou Raimundo, enquanto câmeras registravam cada palavra. Pedimos desculpas não apenas a Helena, mas a todos que já sofreram discriminação em nossos voos ou em qualquer companhia aérea brasileira. O pedido formal incluía medidas imediatas: demissão de Gregório Martins do quadro de investidores, afastamento temporário da tripulação envolvida para treinamento intensivo e revisão completa dos algoritmos de segurança
que haviam sinalizado a compra de Helena como suspeita. A ausência da CEO na coletiva gerou especulações. Alguns acreditavam que ela havia renunciado, outros que estaria processando a própria empresa. A verdade veio 3 dias depois, quando Helena publicou um vídeo em suas redes sociais diretamente de sua residência em São Paulo. Decidi me afastar temporariamente da presidência executiva da Orim, anunciou ela com a mesma serenidade que demonstrara no voo. Não por vergonha ou derrota, mas para liderar pessoalmente uma nova divisão que estamos criando, o Departamento de Defesa dos Direitos dos Passageiros. A nova divisão, explicou Helena, não se limitaria à Orim. Trabalharia com agências reguladoras, outras companhias aéreas e organizações de direitos civis para estabelecer protocolos que evitassem discriminação em todo o setor aéreo brasileiro. Clara Antunes, ainda afastada de suas funções, assistiu ao vídeo com lágrimas nos olhos. A chefe de cabine havia iniciado terapia para confrontar seus próprios preconceitos inconscientes. Melina Vasquez, por outro lado, recebeu um convite para integrar a nova equipe de Helena. Reconhecimento por sua coragem em registrar o ocorrido. O Conselho Administrativo da Orim, inicialmente resistente às mudanças propostas, agora apoiava publicamente a iniciativa. As ações da companhia, que haviam despencado com o escândalo, começavam a se recuperar com o anúncio da nova divisão. Transformaremos um momento de vergonha em um legado de mudança, concluiu Helena em seu vídeo. Porque o céu brasileiro deve ser um espaço de igualdade para todos. A assistente de Gregório, que havia fornecido informações cruciais para a equipe de comunicação, foi a primeira a compartilhar o vídeo, adicionando a hashtag #Acento2A, que rapidamente se tornou símbolo nacional da luta contra o preconceito nos espaços corporativos. 3 semanas após o incidente, Helena Cardoso convocou uma coletiva de imprensa na sede da Orim Linhas Aéreas. Jornalistas de todo o país se aglomeraram na sala de conferências, ansiosos pelo que seria revelado. Quando a CEO subiu ao palco, não estava sozinha. Raimundo U a acompanhava, carregando uma pasta volumosa. O que vocês testemunharam no voo de Guarulhos não foi um caso isolado, começou Helena, sua voz firme ecoando pelos microfones. Foi apenas a ponta do iceberg. Ela então revelou o que poucos sabiam. Durante o último ano, havia conduzido pessoalmente uma investigação abrangente sobre discriminação na aviação brasileira. A executiva apresentou um relatório detalhado com mais de 200 casos documentados em diferentes companhias aéreas, incluindo a própria Orim. Viajei como passageira comum em dezenas de voos, observando e registrando padrões de comportamento, explicou ela. O tratamento diferenciado baseado em raça, gênero e aparência está profundamente enraizado em nossos procedimentos. Raimundo distribuiu cópias digitais do documento para a imprensa. Os dados eram alarmantes. Passageiros negros eram 3 vezes mais questionados sobre seus assentos na primeira classe. Mulheres desacompanhadas recebiam menos atenção da tripulação. Pessoas com sotaques regionais enfrentavam maior desconfiança. Este relatório não é uma tentativa de expor apenas a Orim, continuou Helena. É um chamado para uma reforma completa do setor aéreo brasileiro. O impacto foi imediato. Outras companhias aéreas viram suas ações despencarem na bolsa. Gregório Martins, que havia tentado se distanciar do escândalo, agora enfrentava novos questionamentos sobre seu comportamento em outros ambientes corporativos. A assistente do investidor, que permanecia anônima, confirmou à equipe de comunicação que seu chefe demonstrava padrões similares em reuniões executivas. Ele frequentemente ignorava mulheres negras em posições de liderança, revelou em depoimento confidencial. Clara Antunes, ainda em processo disciplinar, pediu para testemunhar voluntariamente, compartilhando situações semelhantes que havia testemunhado ao longo de sua carreira. O relatório de Helena não é apenas uma... Melina Vasquez, cuja gravação secreta havia sido fundamental para a investigação interna, foi convidada a integrar o comitê de implementação das novas diretrizes. O episódio do voo havia se transformado no catalisador de uma revolução silenciosa que agora ameaçava mudar para sempre os céus brasileiros. E Helena, com sua coragem discreta, estava apenas começando.
um ano após o incidente no voo da Orin Linhas Aéreas. O setor de aviação brasileiro havia passado por uma transformação sem precedentes. As mudanças implementadas por Helena Cardoso criaram um novo padrão para toda a indústria, com protocolos de atendimento revisados e treinamentos obrigatórios de diversidade para todas as equipes de solo e tripulantes. A Orin se tornara referência internacional em inclusão, com seu programa Céus para Todos sendo adotado por companhias aéreas em vários países. Os algoritmos de segurança foram completamente recodificados para eliminar vieses inconscientes, e as avaliações de serviço passaram a incluir critérios específicos sobre tratamento igualitário aos passageiros. Helena, agora à frente da divisão de direitos dos passageiros, continuava seu trabalho silencioso e transformador. Sua presença em aeroportos pelo Brasil não causava mais surpresa, mas respeito. A executiva havia transformado sua experiência dolorosa em combustível para mudanças estruturais que beneficiavam milhões de pessoas. Clara Antunes, após passar por um intenso processo de reciclagem, tornara-se uma das principais instrutoras do novo programa de treinamento da Orin. Suas palestras sobre seu próprio erro e aprendizado tocavam profundamente os novos funcionários. Meu maior crescimento veio do meu pior momento, costumava dizer aos grupos que treinava. Quanto a Gregório Martins, o investidor havia vendido sua participação na empresa após pressão dos demais acionistas. Sua assistente, promovida coordenadora de responsabilidade social da companhia, implementava agora políticas que seu antigo chefe jamais aprovaria. Melina Vasques, a comissária que registrou secretamente o incidente, recebia agora um prêmio por coragem corporativa, criado pela própria Helena. Seu exemplo inspirava outros funcionários a denunciarem comportamentos inadequados sem medo de retaliação. O capitão Rodrigues, após cumprir suspensão administrativa, retornou aos céus com uma nova perspectiva. Ele agora liderava um comitê de comunicação interna, garantindo que nenhum memorando importante fosse novamente ignorado. Raimundo Vu, do setor de operações, continuava sendo o braço direito de Helena em suas auditorias surpresa, que agora eram parte oficial da cultura organizacional da Orin. O movimento Assento 2A transformou-se em uma fundação que monitorava casos de discriminação em transportes públicos por todo o país. Nas redes sociais, passageiros compartilhavam experiências positivas. Em uma entrevista à revista de bordo da Orin, Helena resumiu sua filosofia. Coragem silenciosa é mais poderosa que qualquer grito. Não precisamos de grandes discursos para mudar o mundo, apenas da determinação para fazer o que é certo, mesmo quando estamos sozinhos. Sua história continuava inspirando pessoas a desafiarem estruturas injustas e a lutarem por respeito em todos os espaços.